Se não souber, fala no seu responde. Pastor Bruno está aí? Hã? Chama ele lá. Está fugindo? Pode se sentar, ficar à vontade. Senta aqui, senta aí, pastor. Isso. Glória a Deus. Amém? Alan, só esclarecendo as perguntas difíceis para os mais experientes, por favor. Amém? Nós vamos fazer essas perguntas. Deixa eu ver aqui se já estão... Se não chegaram as... Rapaz, microfone estiloso esse, hein? eu botei ele para... Bacana. Para poder... Não, eu tenho que ressaltar alguma coisa aqui. Eu estou me sentindo extremamente... Não, você com um sapato desse, de couro de lagartixa, isso é uma coisa maravilhosa. Isso aqui é sapato pentecostal, pastor. Eu imagino. Na Metodista não tinha isso, na Novo Dia. Tinha não. Isso aí, se cortar um sapato desse aí, você sai sapateando. Sai, né? É benção. Tá com o microfone aí, pastor Bruno? Tem aí? Tem que pegar um aqui. O Bruno também pode responder pergunta difícil. Isso, vamos para as perguntas? Já chegou? Cheguei. Que é rápido, cadê? Meu telefone está aí. Pior que eu fiquei na frente do telefone, troca a arte, põe o telefone em cima, gente. Alô? Tem como? Vamos lá. Primeira pergunta já tem aqui. O Pastel perguntou, qual é a sua próxima... Meu Deus, quem é o próximo a palestrar? Esquece, Pastel. Vamos lá, tem a pergunta aqui. Então, Pastor César. Pastor César, além da compra do livro, de que outra forma a gente pode ajudar na missão em Nepal? Da missão que o senhor está lá. Bem, pode trabalhar aí com, como eu falei, oração, né? Que é muito importante. Tem muita gente que acha que a oração é secundária. Não, oração é prioridade. Qualquer projeto missionário, qualquer projeto de ação social e transformação social, patrocinado pela igreja, precisa começar com oração, não é com dinheiro. A gente nunca começa as coisas com dinheiro, a gente começa orando. Então, você pode orar muito. Se você quiser, nós temos uma organização chamada Providence Mobilization, que é a organização que cuida dessa esfera de doações também. Eu posso depois passar os dados para você que quiser contribuir de maneira mais efetiva. Obrigado pela pergunta. Perfeitamente. Pastor Jaime, uma pergunta aqui da Miss Vera. Quando passamos por um grande vale de ossos secos, isso pode ser considerado uma chancela de Deus? Deus pode chancelar através acredito que essa seja a pergunta, através das situações que a gente passa? Depende de como se chegou a esse vale de ossos secos, né? Se esse vale de ossos secos foi o Senhor que nos levou, como está lá na Bíblia, é para um crescimento. Mas se esse vale de ossos secos ele foi alcançado por uma atitude de teimosia, rebelião, desobediência, é só um tratamento sem fim. Sim. Sim, agora, quando esse vale de ossos secos ele está dentro do plano maior de Deus, aí é a chancela de Deus. Sim. Eu já vivi isso. Eu já vivi e eu já passei uma luta. Pode estender na resposta? Pode. Eu já passei uma luta tão pesada, tão grande antes de Deus cumprir o que Ele havia falado que ia cumprir, que eu cheguei a um ponto de dizer para Deus, como Elias, eu não quero mais viver não, tá bom, pode me levar, tá bom, não dá mais, estou satisfeito, pode me levar, acabou. E eu morava numa casa de 2 andares, e subi para o andar de cima, deitei, fiz posição de caixão, assim, deitei assim, botei a mão aqui, e disse, Deus, tá bom, pode me levar, não quero viver mais não. Tamanha era a luta. A luta, eu não tenho como descrever, não. E eu sou um cara pilhado, elétrico, mas foi uma luta mega, extra, large, mais alguma coisa. E a luta era uma luta de política, né? Era a igreja que hoje eu pastoreio, né?
Tinha um monte de gente se galfiando, querendo a posição, e eu era um empresário da igreja. Eu não estava naquela briga. Mas eu fui envolvido. E eu falei, Deus, me leva, acabou. Tá bom, não estou em pecado, eu sei que eu vou para o céu. Falei, fechei, Senhor, me leva. E quando eu fiz isso, recebo uma ligação, o telefone tocou, e tinha um ramal no quarto em cima, eu atendi rápido para a minha esposa não atender lá embaixo e não vir me chamar, e ver que eu estava ali, daquele pronto para morrer. Pronto para morrer. Eu atendi, era em Embratel, ligação a cobrar. Naquele tempo tinha aquela música. Eu falei, nem para morrer eu consigo ir em paz, né? Aí fiquei treinando para ver quem ia falar. Aí, pastor Jaime, eu falei, irmão Salvador. Salvador, ele era um catarinense de Blumenau, que dirigia caminhão do transporte Rodo Tigre, trazia tubos e conexões para o Rio de Janeiro, parava o carro em Bom Sucesso, o caminhão, e ia no culto de quinta-feira em Bom Sucesso. E gostava de ir lá, ouvir o culto lá e me ver lá. Eu estou aqui falando aqui com a irmã aqui, que tu é uma bênção de Deus. Tu é uma bênção. Eu falei, amém, irmão. Eu falei, irmão, isso é hora, 11 e pouca da noite. Tu é uma bênção. Ela quer falar contigo. Pode atender? Eu falei, meu Deus, a cobrar ainda. A cobrar. Meu Tá Deus. bom, passa. Ela pegou o microfone e Deus tomou ela em línguas. Falei, manto. Deus começou a quebrar tudo e Deus estava vendo aquela cena. O que você está fazendo aí agora? Falei, meu Deus, tem um monitoramento aqui. Deus quebrou tudo e reverteu aquele quadro. Que eu estava mal. Então, quando você vai para um vale, num propósito maior, tu sai maior. Agora, quando você vai para um vale, na rebeldia, na desobediência, aí não é coisa boa, não. Uau. Aí vai dar ruim, vai dar ruim. Depende da motivação por qual você está vivendo o processo, né, do vale. Vai dar ruim. Tem alguém no vale aqui? Tem outra aqui, ó. Como ter certeza que Deus, pastor Bruno, como ter certeza que Deus está chancelando a nossa vida nele quando vamos revelar? Como ter certeza que Deus está chancelando quando vamos revelar algo a alguém? Eu vou perguntar alguma coisa a alguém. Como eu tenho certeza que Deus está me usando para falar aquilo? Para falar aquilo, entregar uma mensagem. Como eu sei que aquilo é chancelado por Deus? Olha, eu acho que Deus trabalha, acredito que Deus trabalha muito nos nossos encontros, nas nossas conversas. Agora, eu não penso que seja necessário um monitorador espiritual. Eu acredito que quando você é cheio do Espírito Santo, as suas palavras sempre vão promover edificação, sempre vão promover elucidação de questões, sempre vão promover direção na vida de pessoas. E isso não necessariamente tem que vir Deus e dizer para você, fala isso para alguém. Só o fato de você andar com o Espírito, ser cheio do Espírito, quando você abrir a sua boca, vai ser uma direção para outras vidas. Então, assim, esse negócio de Deus chancelar o que eu estou falando, se você é cheio do Espírito Santo, só vai sair da tua vida, da tua boca, coisas boas para outras vidas, palavra de direcionamento, de exortação quando é para exortar, de alerta quando é para alertar, de consolo quando é para consolar. Então, acredito que muito mais você tem que se preocupar com ser cheio do Espírito Santo do que com detalhes como, será que Deus me usou agora ou vai me usar depois, essas coisas. Se eu pudesse Sim. só fazer uma ponte com o que o Bruno falou, a gente precisa também da luz da Escritura. Exato. Tem que estar fundamentado nas Escrituras. Se a gente dizer uma coisa que contraria frontalmente aquilo que está escrito na palavra de Deus, por mais que seja bonito, esperançoso, bacana, mas se contraria frontalmente a palavra de Deus, não pode ser de Deus. Deus nunca, isso é um detalhe importante mesmo, Deus nunca vai usar alguém para falar para você algo contrário ao que a Bíblia já diz. Isso não existe. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que é errado, se alguém vier para você e disser que é certo, essa pessoa está totalmente fora. Isso é bom deixar bem claro. Eu vi essa semana, isso é muito interessante, isso aqui que os pastores estão falando. Essa semana uma pessoa falou para mim, ela tomou uma decisão, aparentemente, de querer se divorciar, e na hora da confusão me ligaram, e eu fui lá, correndo,
Quando eu cheguei lá, a pessoa, não, pastor, eu estou saindo de casa, vou me divorciar, porque Deus confirmou na boca de um profeta. Aí eu falei assim, não foi Deus que confirmou. Eu conheço o profeta, eu falei, eu nem fui perguntar, porque eu conheço. Falei, primeiro que o profeta não falou isso, e segundo que não foi Deus que vai falar isso. Deus não vai falar. Se Deus quiser divorciar alguém, ele mata. Não é até que a morte separe? Deus olhou e falou assim, ó, esse cara aí não adianta mais. Já tentei tudo para esse cara. Ó, ele já não é mais para a vida dessa varoa. Ele vai matar. E eu acredito que ele nem vai fazer isso. Ele vai querer, vai trabalhar, ele vai insistir, ele é longânimo. Amém ou não amém? Então vamos, gente, não tem como ser de Deus se vai contra a palavra dele. Aí tem a pergunta do Francis aqui. O Francis, pastor, esse rapaz aqui, ó. Olha a pergunta dele. Pré, pós ou meso tribulacionista? O que a gente vai ganhar com isso aqui, Francis? Não, ele botou ainda risada no final, porque ele quer causar, né? Quer. Vamos passar essa, Vai passar? Vamos passar essa, pastor. Não, o senhor tem uma resposta muito boa, né? Não, sim. Eu diria o seguinte, abrace a escatologia de Pedro, que é o suficiente. Porque Pedro vai dizer assim, visto que as coisas são desse jeito, que tipo de pessoa você deve ser? A escatologia que está fundamentada na ética e não simplesmente no evento. Então, acho que por aí ajuda, né? Independente se vem antes, depois ou no meio, se eu estiver pronto. Se está pronto, está pronto. Estou pronto para tudo. Exatamente. Para perseguição. Para tudo. Assim, vou ser arrebatado, não vou ficar na metade do céu, entre o céu e a terra, igual os flamenguistas, assim. Vou ficar assim. Perfeito. Perfeito. Alguém quer colaborar para isso? Essa discussão é uma discussão milenar, né, pastor? Eu vou usar uma palavra pesada. Boba, fútil, inútil. Uma só pesada, as três não. Assim. A Bíblia diz, quem pensa estar em pé, cuide, não caia. Então, a minha preocupação é o agora. Então, eu não tenho que ficar me preocupando lá na frente, porque lá na frente eu não cheguei ainda. Eu tenho que cuidar agora. Eu tenho que me cuidar agora. Então, agora que vai pesar para mim. Uau. Porque é o agora que você cai no agora. Tu não cai lá na frente. Examine-se. É agora. Então, eu tenho que vigiar agora. Eu tenho que cuidar do casamento agora. Eu tenho que cuidar da minha vida agora. A Bíblia diz, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O meu problema é agora. É agora o meu problema. Porque se eu não resolvo agora, lá na frente está uma coisa na fantasia. Vou trocar de lugar, porque ele está meio violento. Me bateu aqui. Outra pergunta aqui, não vou falar mais o nome das pessoas, não. Vamos lá, pastor Bruno, responde isso daí, pastor. O que vocês acham de um namoro ou um casamento que está... casamento é mais complicado, mas vamos para o namoro. Que está em julgo, ou namoro ou casamento que está em julgo desigual em relação ao cristianismo. É possível ganhar um companheiro para Jesus? Isso daí é possível, mas... Porque, assim, o casamento... Casou, os dois estavam no mundo, um aceitou Jesus, tem um julgo desigual ali, você tem que lutar para ganhar para Jesus. Você não vai... É o que eu falei. Não vai ouvir uma palavra de separação, porque agora você é crente, seu esposo não é. Isso não existe. Você vai ganhar ele para Jesus em nome de Jesus. Agora, a questão de namoro que está... Porque namoro é teste, ou não? É experimento. Mas não é todo tipo de teste, não, faz favor. Tem os limites. Eu ouvi aqui, falar dos limites. O pastor falou algo aqui na ministração do pastor Jaime, que tocou muito no meu coração. A autoridade falou, agora não, e o cara está insistindo para querer ir. É limite, respeita, o não é não. Você sabe que é não, por que você quer ir? Já começou aqui. Pastor Bruno, o que o senhor acha sobre julgo desigual? Segunda a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: não se ponham em um julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas?
Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, eu acho que não há nada que eu possa acrescentar ao que a Bíblia já diz. A Bíblia diz que não é para você entrar num jogo desigual. Então, se você estiver entrando, você está infringindo, é um princípio bíblico. E tem que lembrar também que os princípios bíblicos, eles estão postos aí para a nossa proteção. Não é porque Deus é cruel, quer limitar a quantidade de pessoas com as quais você pode se relacionar, não. É porque Deus quer te proteger de você mesmo. Então, a partir do momento que você rompe esse princípio bíblico, você está sujeito a, infelizmente, sofrer penalidades na sua vida. Você vai se envolver com uma pessoa que não é cristã, uma hora dessa você está querendo vir para a igreja e a pessoa está querendo ir para o baile. E aí? Então, você está querendo orar, a pessoa vai estar querendo outras coisas. Você tem uma meta de namoro, a meta é casar, constituir uma família. A pessoa não, ela quer passar um tempo, quer, como foi dito aqui, testar algumas coisas. Então, assim, o conselho bíblico é não se prender a um julgo desigual, não faça isso. E fazendo uma ponte, lá com o Antigo Testamento, vai dizer que você não deve atar um boi e um jumento no mesmo jugo. Os interesses são diferentes. Né? E diga comigo, irmão, você aí que não é casado, que é solteiro, tal, diga assim: eu sou um pescador e não uma isca. Isso aí. Porque tem gente querendo ser isca, né? Eu não vou namorar ele para poder ganhar para Jesus. Tu não é isca não, bicho. Tu é pescador. Tu não é... A isca de Jesus. Aí vai, ô glória. Uma pergunta aqui, ó. Gente, tem muita pergunta, eu não vou conseguir falar todas, tá? Mas vamos lá. Eu li um pouco do livro A História de um Resgate no intervalo. Já? E de verdade eu chorei. Estou falando? Como se trata o psicológico e a parte emocional para estar de frente em uma obra missionária? Você, assim, não desprezando a questão da ciência, da psicologia, nós nunca estamos plenamente prontos para encarar certas realidades. O que você deve estar consciente de quem de fato é o Senhor na sua vida e se lançar para fazer aquilo que é necessário ser feito. Então não adianta, você vai ficar a vida toda tentando se preparar para fazer alguma coisa. E Deus te chamando para você fazer alguma coisa que enquanto você faz, Ele vai te aperfeiçoando. Então, de certa forma, guardar o seu coração para você não ser tão atingido emocionalmente, né? Ter certo um escopo emocional para que você não seja tão atingido, mas, ao mesmo tempo, não ficar imune, não tentar ficar imune às dores emocionais dos processos que você encontra no campo. Não dá para você não se importar. A gente ouviu o Bruno falar aqui sobre a questão de Neemias. Uma das coisas que aconteceram com Neemias foi que ele chorou. Ele se importou com a coisa que estava acontecendo com os judeus e com a cidade. A gente vai se importar, e aí a gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente vai ficar triste, mas essas questões não podem limitar a nossa ação de transformação que Deus pode usar na nossa vida. Então, não é simplesmente ser um super-homem emocional, mas estar consciente da sua limitação e caminhar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Perfeito. Mas muito boa aqui, ó, pastor Jaime. Deus vai cobrar o homem que não governa a casa dele como sacerdote? Isso aí, pergunta de mulher, hein? Não, mulher, revoltada com o marido. E eu sei quem é, eu não vou falar o nome, eu sei que o marido está aqui, meu Deus. Não, mas a pergunta é muito boa, sobre o senhor é casado há 47 anos, não é isso? Meu Deus, vamos aplaudir Jesus por isso, irmão. Eu diria até que, antes de Deus cobrar, essa pessoa já não está bem. Já não está bem. E ele, por não cumprir o papel dele, ele não está bem nele. Ele está disfuncional. Disfuncional. E vai ter, eu diria que ele, ilustrando, ele é um carro rodando cheio de problema, no motor, no câmbio, em tudo que é parte. Porque ele está fora do desenho de Deus. Ele está fora do desenho de Deus. E porque ele está fora do desenho de Deus,
a vida dele vai ficar ruim. Ele vai ficar ruim, ele vai ficar mal, ele vai ficar mal. E perturba a mulher, afeta a mulher, mas ele vai ficar mal. Então, eu daria um conselho para ele. Volte para o alinhamento de Deus, balanceamento de Deus, rapidinho, antes que a coisa não agrave mais. Vai afetar tudo, o emocional, o patológico, tudo vai afetar. Tudo vai afetar. Então, é melhor voltar para a posição. Deixa eu eu só dizer uma coisa aí, para essa pessoa, que eu não sei se é homem ou se é mulher, né? Segundo o Michael, é mulher. Não, a mulher que perguntou. Só acrescentar uma questão que para mim é muito importante nesse contexto. Não fala não. Fala não, revela não. Olha aí. Eu vou falar para você. Ninguém muda o outro querendo que o outro mude. A gente só muda o outro quando a gente muda primeiro. Então a gente muda e o reflexo da nossa transformação vai esbarrar no outro. O grande problema que a gente enfrenta no aspecto, no ambiente conjugal do nosso tempo, é que a gente está vivendo uma guerra constante, um querendo mudar o outro. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Mude você, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, e esse mesmo Espírito que é poderoso, o seu marido, o seu cônjuge, vendo a transformação que Deus fez na sua vida, será transformado à luz daquilo que Deus fez na sua história. Muito bom. Tendo em vista a questão que essa escola é uma escola de líderes, mas não é o líder cristão. Todos nós aqui somos cristãos, não tem um aqui que não seja. E ontem nós falamos muito sobre finanças aqui com o pastor Gerson Costa Filho. E essa pergunta que eu vou falar agora está introduzida nessa questão, e o pastor Bruno, por muitos anos, ele foi empresário também, né? Como loja, no shopping. Essa pergunta tem tudo a ver, de repente, com essa parte da vida do pastor Bruno. Qual é o entendimento diante da palavra de Deus em relação a devemos separar o profissional do espiritual na própria empresa? E nos atendimentos com os clientes, qual é o caminho? Aqui tem muita gente que trabalha por conta própria, tem a sua empresa, tem que separar o espiritual, como se portar. Eu acredito primeiro que eu citei aqui, bem por alto, a questão da reforma protestante, um dos pilares da reforma, o Soli Deo Glória, que eu disse também que a partir de então se houve um entendimento que tudo que era feito para a glória de Deus. Eu não acredito que você tem que separar a sua vida, eu digo isso, ser uma pessoa na igreja, outra pessoa na empresa, outra pessoa não. Isso é uma esquizofrenia, se é uma pessoa só na igreja, uma pessoa só na empresa, são os mesmos princípios, os mesmos valores. Talvez o que mude seja a sua finalidade, que você está aqui para cultuar o Senhor, lá você está para fazer o comércio, para ganhar dinheiro, mas no resumo de tudo você glorifica a Deus lá e glorifica a Deus aqui. Agora o que tem que ser feito, como eu disse também na mensagem, é uma questão de você ser organizado, porque um princípio não anula o outro. O fato de você estar na igreja adorando a Deus, você ser um ofertante liberal, um dizimista fiel, se você não for uma pessoa organizada na tua vida financeira, você vai ficar dependendo de uma provisão divina o tempo todo. E por mais que a gente pregue isso, eu acredito que milagres acontecem, não é todo dia que milagres acontecem. O milagre é uma intervenção de Deus no nosso natural, mas não é toda hora que Deus manda. Você tem que saber se organizar a sua vida, porque é aquilo que o boleto vem alto e a pessoa diz: Satanás está furioso. Quem passou o cartão foi você, não foi Satanás. Então, assim, você tem que ser organizado. Confirmação, alguém falou aí no meio. Então, assim, é porque é o mesmo Deus que falou ontem e fala hoje também. Então, assim, você tem que ser organizado na sua vida. Não é ser outra pessoa lá fora. O cristão que você é aqui dentro, você é na empresa, você é na sua família, você é no seu bairro, onde você estiver, com os mesmos princípios, tá bom? É isso que eu acredito, mas os pastores, com certeza, pastor Jaime, pastor... Eu tô me sentindo aqui, irmão, nervoso, sério mesmo. Traz uma maracujina pro rapaz, por favor. Vou falar mais duas perguntas, vou fazer mais duas perguntas aqui e depois vou liberar o pessoal pra gente ir em casa, tomar banho e voltar às 7 da noite. Oi? Obrigado, tomar banho? Não, porque a gente vai construir uma religião aí que tem que tomar banho. Vamos lá.
Fui casada no papel antes do casamento que eu tenho agora. Um casamento onde eu não tive uma boa experiência. Hoje me casei e tenho uma vida totalmente diferente. Minha dúvida nesse caso é, estamos na bênção? A pergunta, eu conheço, não vou falar obviamente o nome, mas a questão da pergunta é a seguinte: a pessoa estava no mundo, teve um casamento lá conturbado, de abusos e tal, e a pessoa se divorciou, foi casada no papel. Agora na igreja, ela tem um novo casamento. Como é? Essa pessoa está na bênção, não está? Não sei quem quer falar. Tem que falar é tu, que é o pastor da igreja. Você é besta? Vamos matar a mão em cumbuca, Ó, bicho? vamos por ordem. Botar em cumbuca, Deixa eu mão falar um em cumbuca? negócio. Não, eu vou falar aqui. Sim. Fala tu! Fala tu! Eu posso falar, mas pode falar, pastor. Eu quero só colocar dentro dessa pergunta aqui, colocar uma pergunta. Elucidar aqui uma interrogação. Essa primeira relação, ela gerou filhos? Não, Não gerou. não. Então ele sabe tudo já. Então, já, né? menos mal. Menos mal, menos mal. Então, Por que eu sei? Eu sei que propriedade. Porque nós somos aqui 430 ovelhas, em média, ativas. Eu sei o nome de todas, sei a história de todas, onde mora. Eu sou um pastor chato por causa disso. Então, Isso é um computador humano. Oh. Então, assim, eu sei que não gerou filhos. Mas vou responder aqui baseado naquilo que eu acredito que seja o mais correto. A Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância. Embora alianças são alianças. E alianças não são feitas para serem quebradas. Só que houve um erro lá atrás. E agora você no caminho do Senhor, você não pode continuar errando, não pode continuar no erro, você não vai... Acertou? Esse casal já chegou aqui na igreja casado também, hoje no novo casamento tem filhos. Então não tem por que achar que não está debaixo da bênção de Deus. Agora você está vivendo uma vida em Deus. Né? Eu não vou me basear em hinos, obviamente, vocês sabem o quanto eu até bato muito aqui nas minhas mensagens, mas tem um hino de um cantor que diz: e a vida que eu vou viver agora é por um motivo bem maior do que o meu. E é isso, você vive uma vida agora. Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que você não pode é achar que só porque agora, não casei, mas como o pastor falou que agora eu estou na bênção, porque agora eu estou na igreja, então eu vou trocar de igreja, um exemplo, e aí eu divorcio, caso de novo, e vou para... Não tem como, irmão. A gente faz muito casamento aqui pelo número de igrejas, de membros que nós temos. Nós temos muito pouco membros pela quantidade de casamentos que eu faço por ano, por ser uma igreja jovem. E eu falo, irmão, tem um texto na Bíblia lá: morreu o sexo e o juízo. Aí está lá naquele livro Acrescentares. Já leu? Que a gente acrescenta, tem um também, né? Evangelho segundo escreveu Michael. Irmão, casou, morre, sexo e juízo. Não fez a escolha de casar? Agora vai, filho. É aquela camisa do game over. Casou, acabou. Você vai levar a sua vida ali. E aí o pastor ontem falou isso aqui: daqui a 5 anos eu vou estar vivo. Ninguém, né, eu vou morrer daqui a 5 anos, não. Você quer estar vivo. Ou você se prepara para você melhorar a sua vida, ou você vai passar a vida e daqui a 5 anos você vai ser a mesma pessoa. É o que o pastor falou lá. Em vez de você estar preocupado porque o marido às vezes não é o sacerdote, você está sendo auxiliadora. Amém ou não amém? Fizeram perguntas sobre política, eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? O painel já virou gabinete já, não é verdade? Vamos lá. Deixa pra lá, já saiu do assunto. Já vai dar aqui. Vamos lá. Tem uma irmã ali com o braço levantado. Quem está com o braço levantado? De quem? Sobre a questão do filho. Ah, sim, então. Se tem filho, você já tem aí um complicador muito grande, né? Muito grande, muito grande. Porque há uma responsabilidade, há uma paternidade ou maternidade que precisa ser alinhada com o que a palavra de Deus determina. A minha preocupação lá fora, no pecado, se envolveu com alguém,
virou pai ou virou mãe, 1, 2, 3 crianças, aí vem para a igreja, aí conheceu outra pessoa, casou, estou na bênção. Sim, está na bênção, mas tem 3 continhas lá atrás. Tem como deixar para trás, né? Que não tem como. Aquilo ali não é descartável. Não é uma garrafa PET, não é uma garrafinha de refrigerante. É uma vida. É uma vida e isso é muito sério. Muito, muito sério. Tá na bênção e o fato de você estar na bênção, você vai continuar mantendo função. Alguém, sobre a questão do sacerdote, o pastor estava falando aqui sobre a pessoa quando não está cumprindo o sacerdote, já é um problema. Irmão, toda disfunção em qualquer área que seja, já é indicação de problema. O pastor que não está sendo pastor já tem um problema. O cristão que não está sendo cristão já tem um problema. Ele não está deixando à toa, ninguém abandona as suas funções à toa. Qual o cara aqui? O cara é um funcionário. O cara está chegando tarde, ele já tem um problema. E ele vai botar a culpa no ônibus, vai botar a culpa no Uber, mas já tem um problema ali. Amém ou não amém? Então vamos entender essas coisas. Agora, um detalhe, voltando lá no casamento. É possível, e a Bíblia registra isso, que alguém de Deus, eu vou chamar de um ato falho, se precipitou num casamento. É possível. É possível. Uma pessoa de Deus. E a Bíblia tem esse exemplo. Chama-se Abigail. A Bíblia diz que Abigail é uma mulher de Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo. E em um dado momento, Abigail se enamorou de um homem de Belial, chamado Nabal. Abigail casou com Nabal. Nabal é maligno, é beberrão. Nabal ele vive com encosto com ele. Miserável. Ele muito é bem. Um encosto. Muito bem. Na hora que Davi vem para fechar a conta, ela se interpõe como intercessora, ela não permite que Davi tire a vida do marido que não valia nada, Ela se creditou em Deus, Quando ele sai da bebedeira dele, ela fala, filho, Davi veio ontem aí, ele veio para fechar a conta. E ele se revolta contra ela novamente. E Deus entra em cena e Deus, não ela, não Davi, Deus tirou ele de cena. Então, Deus é um Deus que tem honra também. Agora, Deus honra quem? Quem o honra. Ela viveu com um homem que não valia nada, mas viveu com uma mulher de Provérbios 31, uma mulher sábia. O detalhe é que a gente não quer ser o homem sábio ou a mulher sábia, né? Eu até para ir trazer essa história para um ambiente mais de coisa, porque a gente fica assim, mas isso aí, pastor, que Deus pesou a mão e matou o sujeito, lá no Antigo Testamento. Deixa eu contar uma história sem citar nomes, tá? Pastor amigo meu, que ele tinha um casamento, ele não queria se divorciar e a mulher dele resolveu que queria se divorciar, não tinha motivos aparentes, não tinha nada grave que tinha acontecido. A mulher queria, e ele não aceitava nem continuar como pastor, presidente da igreja que ele era, se divorciasse, e ele lutou, chegou a quase as últimas forças dele, até o dia que ele foi à casa do diácono, que o chamou para presidir para pastorear aquela igreja, para dizer, eu estou aqui entregando o meu pastorado, porque o meu casamento acabou, a minha mulher não quer mais, e eu vou entregar, porque eu não acho que posso permanecer. Isso, na visão dele lá, está tudo certo. Na casa do diácono, ele recebe uma ligação que a mulher dele sofreu um acidente no trânsito e morreu lá com o carro, ela, a mãe dela, todo mundo lá que estava no carro. Hoje ele continua na igreja, casou-se novamente, está lá. A gente não gosta de contar essas histórias assim, porque a gente, poxa, Deus fez isso? Eu estou dizendo que seja Deus. Mas a gente tem hora que a gente tem que parar de brincar com essa coisa de lei, graça, já não, isso é coisa lá da lei, não é coisa da... Olha, Deus continua sendo Deus e Ele tem propósito. A gente tem que ficar ajustando a nossa vida àquilo que Deus tem como princípio de santidade para nós. E a seriedade com que trata a coisa. Olha o pastor, o que ele ia fazer? Ele ia abrir mão do ministério que Deus deu a ele, porque a mulher não queria mais.
Então Deus fala assim, não, eu não quero que você abra a mão, tá bom, eu trago a mulher. E aí é uma questão que a gente tem que pensar muito em relação a isso. A gente não pode estar aí nesse lugar difícil de ficar brigando contra Deus em certas situações da vida. Amém? Amém? Tem muita pergunta aqui, umas 95, de verdade. Quase dá 95 teses. Vamos... 95 teses da Catedral de Wittenberg. Ó, oi? Cancelar o intervalo, né? Não, quero você bonita de noite. Bonito de noite. Não, gente, aqui ninguém... Vocês não, eles não ficam feios. Eles vão ficar fedidos, mas feio não. Verdade. Ó, uma irmã que comentou aqui, ó, a irmã Ângela Rise. E eu vou terminar com isso daqui. Quero só observar e dizer ao Senhor que sua equipe de trabalho é maravilhosa. Estou errado em conhecê-los. Especificamente, fiquei feliz em ir ao banheiro e ver uma jovenzinha da equipe. Ela é bem jovem, é tão dedicada, muito zelosa em manter o banheiro das mulheres limpinho. Então, pude me lembrar de mais de 30 anos atrás, quando eu fazia desse jeito. E até hoje tenho o mesmo prazer de cuidar de tudo que é de Deus. Então, vou passar a orar por todos os obreiros desta obra e que a graça do nosso Deus, do nosso bom Deus, continue lhe dando sabedoria para conduzir seu rebanho. Mais do que limpeza, dá para vermos o cuidado com tudo. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Cadê a irmã Ângela? Está aí na frente. Amém, querida. Deus abençoe. Muito obrigado. A irmã Patrícia, irmão, trouxe 20 pessoas. Quem ama, investe. Investiu nessas pessoas. Amém? Tem muita coisa aqui, irmão. Como foi falado ontem, última. Como foi falado sobre José, o pastor Bruno tem um livro sobre José. Seria um erro compartilhar seus sonhos para não sofrer com algumas prisões? Aí ele quer complicar. E botou assim, mas a segunda pergunta eu não respondo. Calvinista ou arminiano? Isso daí esquece. Ele está igual o Franco. É fácil. É o Lênin. É fácil essa aí. Da cintura para baixo, arminiano. Da cintura para cima, calvinista. Pronto. Isso aí. Perfeitamente. José, a pergunta é, seria um erro compartilhar seus sonhos para não sofrer em algumas prisões? Olha, eu ministrei aqui também e eu falei sobre isso, né? Você tem a hora certa de você declarar as coisas, a hora certa de você falar as coisas. Não pode sair soltando tudo aos quatro ventos. Essa história de José é bem interessante nesse quesito aí, porque ele contou os sonhos, e aí acabou que os irmãos abominaram ele, ficaram com muito ódio dele e arrumaram um jeito de se livrar dele. E tem uma coisa que eu penso muito, é que Deus havia revelado a Abraão que a semente dele seria peregrina no Egito. Então, muito provavelmente, José sabia disso. Por isso que quando José chegou no Egito, ele teve N oportunidades de fugir de volta para Canaã e não voltou. Porque provavelmente ele se enxergava como uma peça no cumprimento desse propósito de Deus. Então, assim, no projeto maior de Deus, nós somos, cada um de nós, uma peça. Só que dependendo das suas atitudes, do que você fala, do que você deixa de falar, dos seus posicionamentos, você vai ser um tipo de peça ou outro tipo de peça. Acho que por isso é bom ser prudente e falar menos, não é verdade? Amém? Amém. Quero agradecer muito ao pastor Jaime, ao pastor César, ao pastor Bruno. Amém? Nem doeu. Acabou? Acabou. Foi rápido. Eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer pergunta aqui? Pode. Não, a gente está do lado aqui de dois grandes homens de Deus, né? Meu pastor Silas Malafaia sempre diz que não existe história sem homem, nem homem sem história. Então a gente tem a alegria aqui de ter dois pastores, homens de Deus, de linhas diferentes. Você tem o pastor César, que é um metodista, pela barba dele já dá para perceber, né? Game of Thrones. A minha linha era a linha 4, com cerol fininho. Então a gente tem o pastor César e a gente tem o pastor Jaime Soares, que é um pastor de uma origem, como eu sou e como grande parte aqui é mais assembleana. E a pergunta que eu faço para os dois é, ambos estão vivendo essa transição de estrutura, de modo, de maneira. Qual o maior desafio? Os pastores que começaram com a igreja lá atrás, o pastor Jaime... Não precisa envelhecer a gente também tanto assim.
Pastor Jaime, que Faz muito conheceu tempo, a uns Bleia lá 84. de trás da Ó, época. ele vai acabar dizendo que você não viu o dilúvio, mas pisou na lama, quer ver? Qual é o maior desafio desse tempo de tanta transição para você não se perder e continuar configurado para alcançar a próxima geração? Vai você? Podem responder aí. Eu direi assim, a gente precisa ter um cuidado enorme, entendendo que Deus é Deus das gerações, e não de uma geração. Então, a gente precisa entender os processos, entender as pessoas, e entender que, nesse tempo, nós estamos num encontro de várias gerações simultâneas. A sociologia, a antropologia está falando de várias gerações. Então, a gente precisa entender, e a igreja, ela nunca pode privilegiar uma geração em detrimento à outra. Ninguém aqui, por ser uma igreja jovem, pode abrir mão dos idosos, e muito menos das crianças. Criança não é para chatear o culto todo, não. Criança faz parte do culto, como família, da mesma forma os idosos. Então, a gente tem que prestigiar tanto os mais antigos quanto os mais contemporâneos, e os mais velhos têm que ter a sabedoria de entender que pode também abrir um pouco mais de mão da liturgia para que os mais jovens sejam atendidos. Isso ser feito e construído com muita sabedoria, inteligência, oração, não abrindo mão e não produzindo rupturas definitivas entre as gerações. Deus é Deus de gerações e Ele não é Deus de uma geração em detrimento da outra geração. Tá bom, Alban? É isso aí? É isso aí. Era isso aí ou tu queria alguma coisa mais do Jaime? Fala, pastor Jaime. Fiquem à vontade. A nossa igreja tem 63 anos. Eu sou raiz da Assembleia de Deus, nasci e, aliás, nunca mudei de igreja. Sou da mesma igreja. Eu casei na igreja que ele é o pastor. Inclusive, fui lá e peguei a esposa lá. A minha esposa era de lá. Era ovelha dele? Era ovelha do anterior pastor que eu dele. sucedi. Na mesma igreja? Mesma o, igreja. pai o sogro dele era o maestro do coral da Então, igreja. eu, como digo senhor sempre, deixou, o versículo bíblico. Viu um metodista assim, com cabelo grande, que ele tinha um cabelão. Não, na época não. Na época não. Na época não. Eu me fantasiei de assembleiano. Pra se infiltrar. Me filtrei, Tem um peguei monte aqui lá. assim. Já falei para vocês, pastor burro nasce morto, bicho. Bem, eu tenho um compromisso agora à noite em outra igreja. Eu tenho que ir em casa e botar uma roupa condizente a outra igreja. Eu estou de tênis e calça jeans, eu vou botar uma roupa social. Bem, eu vou respondendo isso, eu vou dizer como é que Deus me orientou. Tem 2 textos na Bíblia que para mim são basilares nessa caminhada. O primeiro é quando Jacó volta para a sua terra, depois do tempo com Labão, o sogro, ele diz para Esaú quer forçar ele a ir junto. Ele fala, não, você vai na frente, eu vou no passo das crianças, no passo dos meninos, eu vou no passo aqui que eu consigo ir. Eu vou na cadência deles. A minha grande preocupação, o pastor César falou, é nunca quebrar essas faixas etárias. O outro texto é quando a Bíblia diz, se você come carne e escandaliza teu irmão, não coma carne. Então, a nossa igreja é contextualizada, de bom senso, é muito contextualizada, mas ela é dentro de um temor de não confundir o sagrado com o profano. Não confundir o sagrado com o profano. Ou seja, a gente quer uma igreja nova, jovem, vibrante, mas eu não posso esquecer a melhor idade. Sábado agora foi a conferência da melhor idade. Então, a gente investe todo o potencial nos idosos, nas crianças, nos mais maduros, naqueles que não gostam. Por exemplo, o nosso culto, ainda hoje, começa com a harpa cristã. A gente tem 3 hinos da harpa cristã, nós abrimos, a harpa cristã, depois entra o louvorzão, com luz, estromboscópio, mas eu tenho o hino da harpa cristã. E por que eu tenho o hino da harpa cristã? Eu sou pastor da minha mãe, que tem 94 anos, e minha mãe está no culto. Minha mãe está no culto, então minha mãe não sabe o que é Hillsong, minha mãe não sabe o que é Bethel Church, minha mãe conhece a harpa cristã, né?
Então, eu tenho um hino da harpa cristã, que eu deixo a turma feliz. Aí eu tenho um louvorzão. Então, a gente não pode mexer muito. Eu lembro que uma vez, lá atrás, eu quis fazer uma guinada no nosso batismo, e uma irmã falou, poxa, pastor, fiquei tão triste. Era tão emocionante o batismo do jeito que era. E eu falei, minha irmã, peço perdão, voltei para trás. Voltei para trás. Eu fiz uma coisa muito sofisticada, e uma irmã veio falar comigo, uma anciã. Poxa, pastor, fiquei muito triste. Eu falei, minha irmã, a tristeza não vai ter mais. Não, eu vou voltar. Então, são detalhes que a gente tem que ter muito cuidado, porque é a noiva de Cristo. E eu tenho muito medo de magoar alguém. Aliás, eu tenho pavor de magoar alguém. Pavor, literalmente. Pavor de magoar alguém. Tá. Amém? Gente, eu tenho muita pergunta aqui, muita, não tem como responder. Deus abençoe vocês. Essa parte está terminada. Vamos para o intervalo. 7 horas. A gente volta. Tem pergunta aqui muito boa que vai demorar muito tempo, né? Mas abençoe vocês. Aplauda Jesus, está terminado.